eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de Língua Espanhola para o 7º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se das nossas orientações de estar sempre num local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades devem se basear nas nossas videoaulas, tudo bem? Então vamos lá. Começaremos então hoje, continuaremos nossa disciplina de Língua Espanhola. Peguem o livro, o caderno e sempre mantenham um local organizado, tá, meninos? Isso pode parecer uma bobeira, mas na verdade é muito importante. Um local bem calmo e bem organizado otimiza os nossos estudos e faz com que tudo fique mais fácil, tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer um primeiro repasso das páginas 90 a 103, que foram as páginas da unidade 6 que a gente viu até o momento. Então faremos um repasso, uma revisão bem pequena dos textos que nós lemos. Vamos lê-los novamente para acostumar os nossos ouvidos com a língua espanhola e logo após vamos rever as matérias que vimos até o momento, tá bom? Bom, estes primeiros textos a gente já leu uma vez, vamos ler novamente. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Se quiserem, podem até mesmo acompanhar a leitura também lendo em voz alta junto comigo, tentando fazer a voz, com a língua espanhola, que a voz da gente sempre muda um pouquinho, é bem divertido, na verdade. Então, vamos lá. Ramón Díaz disse: Mis hermanos y yo vamos a conocer Buenos Aires. Vamos a visitar los monumentos históricos y probar el famoso bife de chorizo argentino. También nos gustaría ver un espectáculo de tango. Jaime Rojas disse: Voy a quedarme una semana en Barcelona y después voy a conocer París, la capital de Francia. Quiero quedarme unas 2 semanas allí. Regina Elena Castellano dice: Voy a hacer un curso en Galicia y después voy a viajar en tren hacia Lisboa. Tengo muchas ganas de conocer la capital portuguesa y también me gustaría hacer un recorrido por algunas ciudades que están cerca de Lisboa. Ana Teresa Paz dije: Voy a visitar a mis abuelos que viven en La Paz y después voy a conocer algunas playas brasileñas con mis tíos y primos bolivianos. E aqui o último texto, que é da Rita Echeverria. Mi familia va a conocer las Islas Canarias, pero yo voy a quedarme trabajando en Madrid. Es que soy becaria y en este momento no tengo vacaciones, pero ya que no tengo clases en la universidad, voy a ver algunas películas en el cine. Y si es posible, me gustaría visitar a algunos amigos que no veo hace tiempo. Então, revisamos, vimos, lemos novamente. É sempre importante, meninos, que a gente releia textos que a gente já viu, que a gente sempre observe novamente. No caso do CD de áudio, que a gente siga escutando novamente. Isso vai treinando não só os nossos ouvidos, mas também o nosso cérebro e a nossa fala. Tá? Sempre quando estamos estudando línguas estrangeiras, é muito importante que a gente tenha o máximo de contato possível com essa língua. Muitas pessoas me perguntam: professora, por que muitas crianças, muitos adolescentes e até mesmo alguns adultos têm mais facilidade de aprender o inglês do que o espanhol? Existem várias respostas para essa pergunta, Mas algumas pessoas ficam encantadas com esse fato porque, na realidade, o espanhol seria mais fácil, Porque se parece muito com a língua portuguesa. Eu posso dar para vocês inúmeras respostas. Uma delas a gente até conversou um pouco no ano passado, Que é sobre algumas pessoas aprenderem mais fácil pela diferença e outras pela semelhança. Para algumas pessoas, o fato do inglês ser completamente diferente ajuda no aprendizado, porque assim ele não confunde as línguas, Mas para outras, a semelhança ajuda, porque faz com que a referência à sua língua materna se torne tranquila. Entretanto, também existe um fato que a gente precisa levar em consideração. Aqui no Brasil, por mais que a gente esteja cercado de países que falam espanhol, que a gente tenha muito contato com os mexicanos e de vários países da América Central, nós não temos muitos conteúdos, muita cultura destes países. Nós ouvimos pouca música em espanhol, nós assistimos poucos filmes, assistimos poucas séries. Então, a gente não tem um contato cultural com a língua espanhola, não tanto quando a gente tem da língua inglesa.
O Brasil, ele tem muito mais ligações culturais em relação ao que eu gosto de ouvir, a quais filmes eu vejo com a língua inglesa do que com a língua espanhola. E então, esse costume de ouvir a língua inglesa vai tornando o aprendizado dessa língua um pouco mais fácil. Então, sempre quando me pedem dicas, professora, como eu faço? Assistam tudo o que puderem em espanhol. Às vezes vocês estão assistindo um filme na TV e ele é um filme argentino, um filme espanhol, e vocês poderiam estar assistindo legendado, né, ao invés de dublado, e isso traria para vocês várias referências novas, né? Músicas, existem vários hinos de louvor, várias músicas, tem de todos os ritmos possíveis em espanhol, e na verdade são músicas muito bonitas. Os artistas de língua espanhola são sempre muito competentes, né? Então, a gente consumir cada vez mais a língua espanhola faz com que a gente tenha uma facilidade muito maior em aprender essa língua, assim como acontece na língua inglesa. No meu caso, eu aprendo mais por semelhanças. Então, eu tenho facilidade com as línguas latinas e um pouco mais de dificuldade com as línguas anglo-saxônicas e várias outras. Então, no meu caso, eu aprendo mais pelas semelhanças. Então, vamos continuar. Também aprendemos na aula passada, muito rapidamente, a perífrase do futuro, né? Que a gente conversou, né? Sobre várias nuances dessa utilização da perífrase do futuro. Em espanhol, eles utilizam a perífrase do futuro, né? Que é ir a infinitivo, como um mecanismo de dizer que aquele futuro é um futuro bem próximo, né? Algo que vai acontecer logo agora. Enquanto o verbo no futuro do indicativo, né? Ele é utilizado para um futuro que a gente não sabe quando acontece. Aqui no Brasil, essa não é realmente a nossa realidade, né? Principalmente aqui no Sudeste. Nós utilizamos mais a perífrase de futuro do que os verbos no futuro naturalmente. E não há esse artifício, não é porque vai acontecer logo agora, é mais uma questão de que a língua foi se modificando com o tempo e os falantes passaram a utilizar mais a perífrase de futuro do que o futuro em si, tá bom? Então vamos lá. Para expressar uma ação que irá acontecer em um futuro próximo, não muito distante do presente, podemos usar a seguinte perífrase verbal: ir mais a mais infinitivo. O verbo ir, ele sempre vai estar conjugado de acordo com a pessoa, tá? Esse a é a preposição e é seguido do verbo infinitivo, que seria o verbo principal, né, dessa perífrase. Então, para formar esta perífrase, utilizamos o verbo ir no presente. Yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos, vosotros vais, ellos van, tá bom? E colocamos a preposição a, seguida do infinitivo do verbo principal, tá bom? Eu acho importante vocês anotarem isso no caderno, tá? Porque as nossas provas estão bem próximas, então é muito importante que vocês tenham no caderno para depois vocês terem aí um lugar de escape para poder estudar, tá bom? Então, ficaria assim: mañana yo voy a estudiar español. Mañana tú vas a estudiar español. Mañana él va a estudiar español. Mañana nosotros vamos a estudiar español. Mañana vosotros vais a estudiar español. Mañana ellos van a estudiar español. E, na verdade, a gente pode colocar aí com qualquer outro verbo, como verbo principal. Mañana yo voy a cantar en la clase. Mañana tú vas a dançar en el baile. Então, sempre a gente precisa, né, para formar a perífrase do futuro, obedecer a esta ordem, né? Então, como vimos aqui, ir conjugado, verbo ir conjugado, mais a preposição, mais um verbo no infinitivo que funciona como verbo principal. Fique atento que há um detalhe que diferencia essa estrutura do espanhol da estrutura do português, né? Porque em português, como a gente já conversou, também existe a perífrase do futuro. A diferença é que em espanhol a preposição a existe depois do verbo ir, enquanto em português ela não existe. Então, mañana yo voy a estudiar español. Amanhã eu vou estudar espanhol e não amanhã eu vou a estudar, tá bom? Mas em espanhol é extremamente necessário que essa preposição esteja devidamente colocada, porque ela faz parte da estrutura da perífrase de futuro. E agora vamos falar um pouco do acento diacrítico, né? Nós falamos nas últimas aulas sobre os acentos diferenciais, vamos falar desse acento diacrítico.
Na língua espanhola existe um sinal gráfico denominado acento diacrítico ou diferencial, como também é conhecido. La tilde, né, o acento diacrítico, é representado pelo sinal do acento agudo, como a gente conhece, e, entre outros usos, serve para diferenciar palavras que possuem a mesma grafia, mas têm significados diferentes. Tais palavras são conhecidas como homógrafas e tal característica não afeta a pronúncia, né? Então, neste caso, dos acentos diacríticos, a gente vem falando bastante sobre a mudança dos sons por causa da tilde, por causa do acento, mas no caso dos acentos diacríticos, eles só estão ali para diferenciar essas palavras que, se não estivessem acentuadas, poderiam gerar alguma ambiguidade, né? Porque teriam outra palavra que seria muito parecida. Na próxima aula, nós vamos ver ainda mais profundamente esses acentos. O emprego do acento diacrítico. O acento diacrítico é o sinal gráfico que se emprega para distinguir significados em pares de palavras frequentemente monossílabas. Essa é uma boa dica para vocês, tá? Os acentos diacríticos, que são esses diferenciais, eles normalmente estão em palavras monossílabas. E as palavras que formam esses pares podem ter a mesma origem etimológica ou podem ter etimologias distintas. O que é origem etimológica? Elas vieram exatamente no mesmo local, tá? Por exemplo, o português e o espanhol têm a mesma origem etimológica, têm a mesma história, a mesma linha histórica. Este acento é utilizado apenas nos casos em que existia uma ambiguidade previsível, o que dificulta a compreensão do enunciado, né? Então, nesse caso, né, nós colocamos esse acento para tirar essa ambiguidade. Por exemplo, o artigo el, artigo masculino singular el, de el sueño, e el, que é a terceira pessoa do singular, né, de pronomes pessoais, el es bonito, ok? Então, quando a gente utiliza o acento diferencial, né, o acento diacrítico no pronome ele, é para diferenciá-lo do artigo ele. A gente precisa criar essa diferenciação ou poderia gerar uma ambiguidade. A gente poderia ler uma frase e ficar sem entender qual é a palavra que se refere a qual, né, a qual dessas classes de palavras. E aqui nós temos, né, aquele texto que eu falei para vocês que ia trazer novamente, que é Beatriz, los aeropuertos. E eu pedi para vocês para colocarem aí no vocabulário, né, fazerem um risquinho em todas as palavras que vocês não conheciam o nome, porque eu traria um vocabulário. Eu acho que essas são as palavras que poderiam gerar algum tipo de dúvida. Então vamos lê-la antes e depois voltamos ao texto, tudo bem? Personas propensas é a mesma coisa de pessoas propensas. No texto, a Beatriz utiliza isso como personas propensas a quedar-se enfermas. Então, pessoas que já estão propensas, que têm uma facilidade em ficar doentes. Bosteza, bostezar é bocejar, né? Quando a gente está com sono, então a gente boceja. Em espanhol, bosteza. Valijas são as malas, né? As malas que a gente utiliza nas viagens. Existem vários outros nomes que podem denominar a palavra malas, mas nesse texto ela utiliza valijas. Ahorrar-se é salvar, tá? Ahorrar-se é salvar. No caso, aqui ele está como um verbo reflexivo, né? Que nós já vimos algumas vezes. Então, ahorrar-se é salvar-se. Cucarachas são baratas. Professor, então quer dizer que aquela musiquinha está falando as baratas? Sim. Peinados são penteados, né? Quando a gente peina el pelo. Então, a gente penteia os cabelos. Ferrocarril é uma estrada de ferro. Ferrocarril é uma estrada de ferro, né? Onde os trens vão passeando e seguindo o seu destino. Aduanas são as alfândegas. Aduanas podem ter diversos significados. Neste contexto, é uma alfândega do aeroporto. E huelga é greve. Agora vamos ver, né, esse texto, porque eu acho interessante a gente reler pausadamente, porque é um texto bem diferente, né? A Beatriz é uma criança, então ela tem uma visão muito diferente, uma visão muito distinta. Vamos lá. El aeropuerto es un lugar al que llegan muchos taxis y a veces está lleno de extranjeros y revistas. En los aeropuertos hace tanto frío que siempre instalan una farmacia para vender remedios a las personas propensas. Eu sou propensa desde chiquita. Então, nessa parte, ela está falando que no aeroporto há muitos táxis. E aí a gente fica imaginando, nossa, no aeroporto, na verdade, seria mais fácil, mais normal que a gente falasse que há muitos aviões.
nesse caso, para a Beatriz é mais importante os táxis, né? E ela fala que existe aí vários estrangeiros e várias revistas, várias pessoas sendo revistadas. E que nos aeroportos faz muito frio, né, por causa do ar-condicionado, e por causa disso é que tem um monte de farmácias lá, porque existem pessoas que têm muita facilidade de ficar doentes, assim como ela, que desde pequenininha sempre é propensa a ficar doente por causa do frio. Continuando. En los aeropuertos, la gente bosteza casi tanto como en las escuelas. En los aeropuertos, las valijas siempre pesan 20 kilos, así que poderiam ahorrar-se las balanças. Então, ela está dizendo aqui que as pessoas, né, ficam um pouco entediadas no aeroporto porque não tem muita coisa para fazer. E ficam bocejando quase tanto quanto nas escolas. Bom, eu não concordo com essa parte. Espero que vocês não estejam bocejando nas minhas aulas. E ela também diz que nos aeroportos as malas sempre pesam 20 quilos, então para que usar balança, né? Podiam salvar as balanças, deixem elas para lá. Na verdade, essa é a visão de uma criança, né? Que sempre vê as pessoas colocando as malas ali e as pessoas deixando que passem. Então, ela sabe, provavelmente, que não pode passar de 20 quilos. E como todas elas embarcam, ela acha que todas estão corretas, mas nem sempre é assim. Em los aeropuertos não há cucarachas. Então, não há baratas nos aeroportos. Na mente da Beatriz, era importante para ela dizer esse fato. Em mi casa sí hay, porque não é aeropuerto. Então, a casa dela, como não é um aeroporto, tem um pouquinho de baratas. A los jugadores de fútbol y a los presidentes siempre los fotografían en los aeropuertos y salen muy peinados, pero a los toreros casi nunca, y mucho menos a los toros. Então, o que ela disse é que, saindo dos aeroportos, os presidentes e os jogadores de futebol sempre estão muito penteados, né? E sempre tiram muitas fotos deles. Mas que os toureiros quase nunca estão penteados, e os touros menos ainda. Então, ela faz uma referência aí, né? Bem aquela questão infantil, né? Das crianças que fazem links que a gente quase não entende. Fala, mas por que ele disse isso logo depois daquilo? Não faz sentido. Será porque a los toros les gusta viajar en ferrocarril? Então, será que os touros gostam de viajar somente no trem? A mim me gusta muchísimo. Las personas que llegan a los aeropuertos son muy abraçadoras. Então, por mais que ela não perceba, né, essa nuance de quem está no aeroporto, de encontros e partidas, ela percebe que as pessoas que estão lá são muito abraçadoras, elas se encontram e se abraçam. Quando una se lava las manos en los aeropuertos, quedan bastante más limpios, pero arrugaditas. Então, ela quis dizer que as pessoas são muito limpas, né? Então, elas lavam as mãos até que elas fiquem enrugadinhas. Eu tenho uma amiguita que rouba papel higiênico en los aeropuertos porque dice que é mais suave. Então, ela disse que o papel higiênico é mais suave, então tem uma amiga que rouba um pouquinho para levar para casa. Las aduanas y los carritos para equipaje son las cosas más bellas que tiene el aeropuerto. En la aduana hay que abrir la valija y cerrar la boca. Então, o que ela diz aqui é que na alfândega, que a alfândega e os carrinhos para carregar as bagagens são muito bonitas. E que na alfândega, ela mesmo criança já entendeu que é um local muito sério, né? Então, você precisa abrir sua mala para poder ser revistada e ficar com a boca fechada, que vai ficar melhor para vocês. Las azafatas caminham juntas para não perder-se. Então, ela diz que as aeromoças, as comissárias de bordo, elas andam juntas para não se perder, quando na verdade não é bem isso, né, meninos? Las azafatas são muchísimos mais lindas que las maestras. Bom, ela diz que as aeromoças são mais bonitas que as professoras. As aeromoças precisam estar sempre muito bem arrumadas, maquiadas e faz parte do trabalho delas. Mas eu fiquei um pouco chateada com essa declaração da Beatriz. Los esposos de las azafatas se chamam pilotos. Aqui a gente tem, né, essa mente infantil da criança trabalhando de uma maneira bem diferente, dizendo que os maridos das aeromoças são os pilotos, né? Quando na verdade isso não acontece. Quando um passageiro chega tarde ao aeropuerto, há uma polícia que agarra o passaporte e lhe põe um sello que diz: esse niño chegou tarde. Aqui a gente pode ver, né, uma marca da fala dos pais, quando diz para a criança assim: se a gente chegar tarde, o policial vai pegar o seu passaporte e vai colocar que você chegou tarde. E ela guarda isso na mente e acaba levando isso como uma verdade absoluta. Entre as coisas que a vezes chegam ao aeropuerto está, por exemplo, meu papá. Então, a gente percebe aqui que ela está ali não por acaso, ela está esperando o pai dela, porque ela disse que entre todas as coisas que às vezes chegam ao aeroporto, o pai dela é uma delas.
Los pasajeros que llegan siempre les traen regalos a sus hijitas queridas, pero mi papá, que llegará mañana, no me traerá ningún regalo porque estuvo preso político 5 anos e eu sou muito compreensiva. Então ela diz que os pais, quando chegam ao aeroporto, trazem presentes para as filhas, mas que o pai dela, como estava fora como preso político, provavelmente como um exilado, né, e foi expulso do país por algum motivo, ele não vai trazer presentes, mas ela é muito compreensiva. Nosotros frecuentamos los aeropuertos, sobre todo cuando viene mi papá. Cuando el aeropuerto está de huelga, es mucho más fácil conseguir táxi para el aeropuerto. Então, ela diz o seguinte, a gente vem sempre aqui para poder esperar pelo meu pai, né? Então, pode ser que o pai dela quase nunca venha, ou então a gente pode ter aí algum outro problema que a gente não consegue descobrir qual é. Quando o aeroporto está de greve, é muito mais fácil conseguir um táxi. Então, a gente percebe nesse momento por que para ela o aeroporto tem mais táxis do que aviões, porque elas vão para lá, ela e a mãe, para esperar o pai, então elas utilizam táxi, mas quase nunca os aviões. Então, para ela, o aeroporto é um local em que ela utiliza táxis e não aviões. Há alguns aeroportos que, además de táxis, têm aviões. Então, é esse momento, né? Ela fala, olha, em alguns aeroportos até tem alguns aviões, mas eu prefiro os táxis, né? Cuando los taxis hacen huelga, los aviones no pueden aterrizar. Los taxis son la parte más importante del aeropuerto. Então, esse é o texto, né, da Beatriz, uma criança cercada por uma história política, mas que ainda permanece com a mente bem imaginativa. Bom, agora vamos para as atividades de repasso da unidade 5 e 6, né, que são as páginas 104 e 107. Vamos lá? Então, a gente vai fazer essas atividades juntos, para que na próxima aula a gente consiga fazer uma revisão bem grande para a nossa prova. Completa as frases com as perífrases de futuro. Então, mañana com mis amigos, verbo salir. Então, voy a salir, perífrase de futuro, verbo ir conjugado, mais preposição a, mais verbo no infinitivo. Então, aqui a gente só precisa saber como conjugar o verbo ir em cada uma das pessoas e colocar a preposição e o verbo que está entre parênteses. Ver. Juliana va a ver una película en el cine. Se é Juliana, a pessoa é ella. Verbo conocer. E é Helena e yo. Então, el fin de semana vamos a conocer una cascada estupenda. Se é Helena y yo, nosotros. Javier, mañana Mario y tú. Mario y tú, então, vosotros, tá? Javier, mañana Mario y tú vais a hacer o van a hacer un recorrido por el centro de la ciudad, ¿verdad? Recorrido, pasear. El año que viene, Jorge, então él, va a estudiar alemán. Y cenar, pasado mañana, com minha abuela. Então, se é mi, é eu, né? Então, voy a cenar. E agora, lee los anuncios e identifica los verbos en futuro. Alta velocidad a Bank Galicia. Los nuevos trenes alta velocidad a Bank Galicia reducen tu tiempo de viaje. De Santiago de Compostela a Ourense llevará solo 38 minutos. Además, puede comprar tus billetes por internet y así ahorrarás todavía más tiempo. Muévete por Galicia de la forma más cómoda, sustenible e segura. Então, temos aí, né, uma propaganda de um trem que leva de Galícia até Ourense e leva somente 38 minutos. E todas as facilidades deste meio de transporte. As palavras no futuro são llevarás e ahorrarás. Ou seja, levará e salvará. Nesse caso aqui, e assim ahorrarás todavía mais tempo, seria vai economizar, vai salvar um pouquinho de tempo para fazer outras coisas. Cruceros, vacaciones en el mar. Embárcate en un crucero y prepárate para vivir unas vacaciones llenas de diversión y entretenimiento. Vive la apasionante experiencia de viajar en un crucero del que jamás te olvidarás. E essa propaganda é sobre um cruzeiro. E o verbo é te olvidarás. É importante colocar o te na frente nesse caso, tá bom? Te olvidarás. Jamás te olvidarás. Utiliza los adjetivos que están en el cuadro e inventa una previsión para el futuro de estos niños.
Então, vocês têm aí vários adjetivos, são prudente, brillante, vigoroso, pesimista, sencillo, divertido, crítico, desconfiado, tranquilo, sentimental, sensible, ambicioso, impulsivo, emotivo, valiente, altruista, leal, dulce, indagador, egoísta, confiado, afectivo, independiente, reflexivo, alegre, egocéntrico, benevolente, bondadoso, despreocupado, optimista, astuto, dedicado, inconstante, severo e fantasioso. Então, temos aí todos esses adjetivos que já havíamos aprendido, por isso eu não vou colocar um vocabulário aqui, tá? Porque a gente já utilizou esses vocabulários e vocês precisam colocar uma previsão para o futuro. Esse que eu coloquei para vocês é um modelo de resposta, tá? Vocês podem colocar este primeiro deste modo. Susana, 30 de setembro, Libra. Então, vocês têm aí no livro de vocês algumas características, né, dos signos. Então, vamos lá. Será uma pessoa sencilla, tranquila e sensível. Ou seja, simples, tranquila e sensível. Se casará com uma pessoa muito divertida e optimista. Tendrá 2 hijos que serão muito afetivos. Então, vocês podem criar essas previsões. Espero que coisas boas, tá, meninos? Desejem coisas boas para os bebês. E também, neste caso, são respostas pessoais, né? Então, vocês vão colocar aí uma previsão para o Daniel, que nasceu em 5 de setembro, é de Sagitário. Para Silvia, que nasceu em 4 de abril, eres de Aries. E Pablo, que nasceu em 1 de enero, e és de Capricórnio. E agora vamos para a questão número 4. Observe no mapa a precisão do tempo e complete o texto com os verbos hacer, haber, llover, nevar e estar. Ou seja, fazer, haver, chover, nevar e estar. Observem aí que temos este mapa e ele está numerado. E ao lado nós temos a legenda. Então, os que estão com o número 1 quer dizer que lluvia, vai a llover. Número 2, nieve, vai a nevar. Número 3, sol, então vai estar com muito sol. E no 4, nuvens, ou seja, vai estar mais nublado. E agora a gente precisa, então, colocar todas essas palavrinhas aqui nesse texto. Se vocês quiserem fazer antes, podem pausar o vídeo, porque eu já vou lendo o texto e completando, tá bom? En Colombia, Ecuador, Venezuela y la mitad norte de Brasil hará sol y mucho calor. En Perú, el tiempo estará nuboso. También habrá nubes en el centro de Brasil y en el Uruguay. Lloverá en Bolivia, en Paraguay y en el sur del Brasil. Nevará y hará frío en Chile y en el sur de Argentina. En el centro de Argentina hará buen tiempo com sol, pero com bajas temperaturas. Então, aqui temos nossa previsão do tempo. Lê o texto e completa os espaços com as palavras del quadro. Desayuno, noches, hispana, pasajes, paseos, viaje, alojamento e preço. Ou seja, café da manhã, noites, hispânica, passagens, passeios, viagens, alojamentos ou então hotéis e preço. Vamos lá? Mesma coisa, eu já vou completando, né? Tá? Então, se quiserem fazer antes, podem pausar o vídeo. Impressões de Sudamérica. Programa Santiago, Bariloche, Buenos Aires. Duração 11 dias e 9 noches. Inclui, então, noches já cortado. Incluye pasajes aéreos, traslados, paseos y visitas. 9 noches de alojamiento en hotel de categoría elegida, desayunos, bolsa de viaje y precio desde $1,336, ¿ok? ¿Serías capaz de escribir una propuesta de circuito turístico de 4 días por la região donde vives? Invita um companheiro e criá-la contigo. Bom, na verdade aqui, né, vocês não podem fazer em dupla, mas vocês podem criar um circuito turístico de 4 dias pela região que vocês vivem. Vocês acham que a gente consegue criar uma proposta de circuito turístico para 4 dias nesses locais em que vocês estão? Então, é só fazer este guia pra gente e, por favor, essa é uma das atividades que eu quero foto e quero que vocês mandem para mim, tá bom? Não te olvides de indicar as fechas de salida e chegada. Então, as datas de saída e chegada, assim como os hotéis e de traçar os itinerários. Então, mostrar quais são os locais em que deve-se visitar cada um destes 4 dias.
É uma resposta pessoal, então por isso eu quero muito a fotografia, para saber em qual região vocês estão e também para descobrir quais são os itinerários que vocês gostariam de colocar no circuito turístico. Estudem bastante as matérias. Na próxima aula nós vamos fazer uma revisão bem completa, então vai ser uma aula bem completa com várias atividades para que a gente recorde todos os exercícios para a gente poder se preparar para a nossa avaliação, tá bom? Então, na próxima aula nos vemos. Hasta luego e lembrem-se, juntos no caminho certo.